tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Estamos oficialmente iniciando o nosso DMcast, que é o podcast da Demarco. Estamos muito felizes em inaugurar esse momento e quero dizer para vocês que a Demarco é uma empresa de consultoria e tecnologia que atua em grandes players do mercado em diversos segmentos. E hoje, oficialmente, nós estamos aqui não apenas inaugurando o podcast da Demarco, mas também dando abertura e início com uma série que tem o nome de Papo Legal. Vamos conversar hoje aqui sobre temas diversos e quem vai conduzir esse bate-papo e essa série com vocês sobre o Papo Legal é a diretoria de governança aqui da Demarco. Somos um time que está em formação. A diretoria de governança é uma diretoria recém-constituída aqui na Demarco, mas estamos aqui trabalhando e conversando e discutindo sobre temas muito importantes que envolvem todo o processo de governança dos dados, principalmente nesse contexto de inteligência artificial. E por isso, pensando sobre esse tema, nós vamos oficialmente inaugurar a nossa série hoje para poder falar a respeito de governança dos dados e inteligência artificial para você, pequeno e médio empreendedor. O nosso objetivo hoje é conseguir trazer uma conversa, um diálogo em que nós possamos desmistificar um pouco esse conteúdo, esse tema e traduzir para vocês em como efetivamente garantir a proteção e promover essa inovação dentro da sua empresa. E para poder conversar sobre esse tema e para poder falar sobre inteligência artificial, eu deixo uma pergunta para você. Em que momento é o melhor momento para você, pequeno e médio empreendedor, transformar e se posicionar em relação à inteligência artificial? Será que esse é o momento do futuro ou já é para aqui e para agora? Quando falamos em inteligência artificial, pessoal, não estamos falando de uma promessa futurística. A inteligência artificial ela já está aqui, ela é presente, ela está no nosso contexto corporativo e ela é de aqui e agora. Quando nós pensávamos na era passada, onde nós tínhamos executivos cuidando de criar fábricas, produzir fábricas, criar produtos, tirar a fábrica do chão, nós estamos falando de uma era que é bem passada. Quando falamos sobre a era digital, nós estamos falando de um novo contexto, estamos falando sobre tecnologia, estamos falando sobre segurança da informação, estamos falando sobre governança dos dados, estamos falando sobre privacidade. Então, nós precisamos de entender que esse tema, ele se conecta com o nosso presente e não é uma promessa futurística. Estamos já experimentando e você, executivo do presente, que não é mais um executivo do passado, não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem. O nosso convite hoje é para que você mergulhe conosco nesse podcast, converse um pouquinho aqui conosco hoje, conheça e entenda um pouco mais sobre esse tema e para poder falar sobre governança dos dados em inteligência artificial. Eu não estou aqui sozinha, então, enquanto time de governança aqui na Demarco, eu sou Raquel, oficialmente me apresentando, meu nome é Raquel Randi, eu estou aqui falando hoje num fundo onde eu tenho um mapa do mundo, eu falo com um headphone aqui preto e estou com uma blusa azul marinho. Ao meu lado tem o nosso selo GPTW. Somos uma empresa GPTW, temos muito orgulho de falar isso. Pelo segundo ano consecutivo, renovando o nosso selo. E quando eu olho aqui para a nossa direita, eu tenho o DMcast, que é o nosso símbolo, a logo do nosso podcast. E sou uma mulher de cabelo médio, de cor castanha, e estou hoje aqui para poder conversar com vocês junto com o time de peso. Então eu faço o convite enquanto time Demarco e diretoria de governança. Eu sou parte integrante aqui dessa diretoria e junto comigo eu convido também o diretor de governança, Júlio Lopes, que vai fazer a sua apresentação para conduzir esse papo legal hoje conosco aqui também. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação poder participar desse primeiro episódio dessa série, né, que a gente pretende conversar sobre assuntos relevantes, em especial governança de dados, inteligência artificial e especificamente para esse mundo do pequeno e médio empreendedor. Eu estou junto com a Raquel
à frente da diretoria de governança, onde a gente estruturou uma equipe que está voltada para isso: privacidade, segurança da informação e todos os aspectos relacionados a esse assunto. E a gente já entende que tem um espaço grande de atuação aqui na Demarco, mas a gente quer compartilhar um pouco dessas experiências que a gente tem com você que é pequeno e médio empreendedor, que está passando pelas mesmas coisas que a própria Demarco passou ao longo desses últimos anos, de ter que se adaptar a siglas como LGPD e companhia, né, que estão nos preocupando aí no dia a dia em todas as ações que os nossos times têm que fazer. Então, também estou aqui nesse slide aqui com a logomarca do DMCast, né, o nosso logo aqui do podcast da Demarco, também com o símbolo do Great Place to Work. A gente tem orgulho em mencionar isso, boa lembrança aí da Raquel. E eu quero convidar aqui também para participar da nossa conversa a nossa supervisora em privacidade e segurança da informação, a Daniela, está aqui conosco também, nos ajudando a construir essa área e que também vai participar dessa conversa com um convidado especial que a gente tem. Vem para cá, Daniela. Boa tarde, pessoal. Bom, assim como a Raquel e o Júlio comentaram, é uma satisfação muito grande estar iniciando esse projeto, iniciando aqui no DMCast a série Papo Legal. Como o Júlio já antecipou, eu sou a Daniela, eu sou supervisora de privacidade e segurança da informação aqui na Demarco, então estou aí junto com todo o time nessa construção dessa diretoria, construção e já sedimentação, né, porque muitas coisas a gente já tem o prazer de falar que estão implementadas, então é um desafio muito grande e muito prazeroso também ao mesmo tempo, e é um pouquinho disso tudo que a gente quer dividir hoje aqui com vocês, nesse podcast, e também com o nosso convidado especial, que eu acredito que vocês já devem estar ansiosos para saber quem é esse convidado especial, né? Então, sem muitas delongas, eu gostaria apenas de fazer uma introdução sobre o assunto que nós vamos falar aqui hoje, né? Você que é pequeno e médio empresário, você pode já ter ouvido muito falar sobre inteligência artificial, você pode ter muitas dúvidas sobre como implementar, sobre custos, sobre regulamentos, sobre legislações, sobre se realmente é algo que vai trazer uma eficiência para o seu negócio. A gente sabe que a gente vive na era da informação, então o que mais a gente tem hoje é informação sobre assuntos variados, né? Então, a nossa intenção aqui hoje é conseguir trazer um panorama para você e trazer informações com base em fontes confiáveis, em estudos que a gente fez, em temáticas que a gente discute muito aqui também internamente. Então, para iniciar essa conversa, eu gostaria de trazer uma informação aqui para vocês, para a gente esquentar esse assunto. Então, segundo um estudo de 2024 do ISG Provider Lens, para o Brasil, é um estudo específico que eles fazem para alguns países, mas esse é específico para o Brasil. Ele foi produzido pela TGT ISG. As empresas brasileiras, elas estão avançando significativamente na adoção da inteligência artificial e demonstrando aí uma maior maturidade em abordagem orientada por dados, né, data driving. Entretanto, as empresas elas ainda enfrentam desafios para implementar uma governança que seja eficaz. Então, todo mundo passa por esse desafio, não é porque você é um pequeno empreendedor, não é porque você é um médio empreendedor, os grandes também passam por esse desafio. Então, esse cenário ele é ainda mais desafiador quando a gente fala de pequenas e médias empresas, que precisam aí de muito planejamento e estratégia na hora de investir os recursos, né? Então, essa preocupação ela acaba se tornando um pouco mais acentuada porque a gente tem que entender muito bem, se planejar muito bem para conseguir aplicar os recursos onde realmente eles precisam ser aplicados, onde realmente eles vão dar um retorno mais eficiente. E para falar desse tema que é tão relevante,
Estamos aqui hoje com um convidado muito experiente no assunto. É uma pessoa aí que a gente já conhece e eu tenho muito orgulho de chamar para o nosso primeiro episódio o Thomas Hennickel. O Thomas, ele é advogado, DPO, especialista em privacidade e propriedade intelectual, tem mais de 12 anos de experiência na advocacia, no compliance, também tem experiência com inteligência artificial, proteção de dados. Ele também é professor do MBA da USP e tem aí diversas certificações também voltadas para a privacidade e segurança da informação, mas eu vou deixar ele contar melhor para vocês toda essa experiência que ele tem. Thomas, é um prazer receber você no nosso primeiro episódio aqui da série Papo Legal, aqui no DMCast. Obrigado, Daniela, obrigado, Raquel, pelo convite, Júlio. Estou muito honrado em saber que eu sou o primeiro convidado e fiquei muito, muito feliz com esse convite, considerando os desafios e todas as questões que a gente enfrenta nessa área super nova, mas ao mesmo tempo também já um pouco consolidada, que é a parte de proteção de dados, inteligência artificial. Então a gente tem bastante desafio aí nessa área. Vou fazer também minha breve descrição aqui, conforme todos fizeram. Eu estou com o mesmo fundo, né, da Raquel, do Júlio, da Daniela. Estou com uma camisa preta. Sou branco, tenho olhos azuis e o meu cabelo está com um pouco de luz em cima, porque eu estou num ambiente que está bem iluminado. Então é isso. E eu também sou professor da Facamp, do assunto, sou advogado com bastante experiência, como a Daniela falou, mas também sou um constante estudioso do tema, considerando que essa parte de inteligência artificial, a gente vai conversar aqui, mas é algo que está em constante mutação. Então, é muito importante que todos, principalmente vocês de pequenas e médias empresas, estejam sempre antenados nessas mudanças legislativas e tudo que vai acontecer, pois a gente às vezes acha que não é um tema para agora, mas, né, pode afetar diretamente os negócios e pode inclusive drivar e aumentar e ter muitas oportunidades de negócio para todos. Então, é muito importante esse ponto. Obrigado pelo convite novamente. Bom, e para a gente começar, então, Thomas, essa discussão, como você comentou aí, a inteligência artificial, ela representa um avanço, né, muito importante, muito significativo. A gente sabe que não é de hoje, não é uma tecnologia exatamente nova, né? Desde lá de 1950 a gente já falava em inteligência artificial, mas ultimamente a inteligência artificial ela está experimentando um momento de expansão, né? Numa velocidade aí exponencial, e ela tem se tornado cada vez mais estratégica para as empresas e inclusive para o próprio setor público também, né? Então esse ritmo acelerado, muito impulsionado aí pelos modelos de IA, né, como a gente fala aí, a linguagem técnica ou os LLMs, né, eles estão cada vez mais sofisticados e eles têm impactado a sociedade e os negócios, trazendo aí inúmeros benefícios, como, por exemplo, automação, personalização de serviços, novos recursos e tudo com um nível de precisão que até então a gente desconhecia, né? Não é que é algo 100%, mas é um nível de previsão muito avançado, muito aprofundado, perto de tudo que a gente já tinha experimentado, né? Então, esse cenário, na mesma medida que ele é inovador e ele é promissor, ele também vem com desafios, né? Então, para começar essa discussão, eu gostaria que você comentasse um pouco, fizesse uma introdução, né, para o pessoal entender melhor sobre esse avanço acelerado da inteligência artificial, sobretudo com a IA generativa, e como que você percebe os impactos desse avanço acelerado para as empresas e diferentes segmentos que você já atuou, considerando aí toda a experiência que você tem, tanto do ponto de vista de governança, quanto do ponto de vista de concorrência de mercado, uma visão geral mesmo sobre esses principais impactos que você visualiza com relação à implementação de IA. E aí depois a gente já quebra ali para falar das pequenas e médias, tá? Tá bom.
É muito legal sua pergunta, muito relevante. A gente tem, né, muitos tipos de inteligência artificial aqui que a gente está falando. Inclusive, a gente está no momento com um projeto de lei do governo federal, né, que está sendo discutido ainda, o PL 233, e ele está gerando uma discussão muito grande entre os acadêmicos e todos, porque a gente, em breve, no futuro, a gente pode ter ali uma regulamentação e a gente vai ter mais desafios com relação à inteligência artificial, dado que a gente pode vir a ter uma lei de inteligência artificial no futuro para complementar as leis que a gente já tem, LGPD, Marco Civil, todas as outras demais legislações. Sobre IA especificamente generativa, a gente realmente tem uma mudança de paradigma. Até então, nós temos ainda, né, chatbots, outros tipos de inteligência artificial que fazem automações de tarefas, etc. Mas a gente nunca tinha visto antes, e isso é sem precedentes, o nível de computação de dados que a gente tem com esse tipo de inteligência artificial generativa. Então, isso demanda das empresas, e de forma geral, na minha experiência prática mesmo, demanda das empresas que tenham um nível de governança e comece a regulamentar internamente o uso dessa inteligência artificial, tanto para os seus próprios negócios quanto para os próprios funcionários, porque a gente pode ter, por exemplo, muitas pessoas tentando utilizar a inteligência artificial e vão utilizar mesmo, não é o caminho não é a proibição da inteligência artificial generativa, até porque ela ajuda muito a produtividade, ela é um tipo de ferramenta que veio para ficar, na minha opinião, e ela vai não substituir, né, como tem alguns alarmistas que falam, vai substituir, etc., mas eu acredito que ela vai complementar bastante todos os nossos negócios. Então, é muito importante que a gente tenha uma governança. Muitas empresas já estão fazendo, pelo menos nas empresas que eu passei, e muitas outras empresas estão criando comitês que são responsáveis por validar esses modelos de linguagem para utilização. Então, repositórios específicos, por exemplo, né, grandes empresas estão criando seus próprios repositórios de inteligência artificial, seus próprios LLMs, né, lógico, utilizando, né, bases existentes da OpenAI e de outros players aqui. Não vou citar todos, porque senão também vou ficar fazendo propaganda de um ou de outro aqui, não é o caso. Mas as empresas estão utilizando os serviços dessas próprias grandes empresas de inteligência artificial para criar ecossistemas internos de inteligência artificial generativa que vão ajudar os próprios negócios da empresa. Então, você tem, principalmente na área de tecnologia, você tem inteligências artificiais muito boas que já escrevem códigos de programação de computadores. Então, os programadores, a área de tecnologia das empresas, de forma geral, está muito ávido para utilizar esse tipo de tecnologia. Então, não é a ideia proibição, mas a ideia é a governança mesmo, como você falou, Daniela. Eu acho que o futuro é utilizar de forma que atenda à legislação, a LGPD, a legislação já existente, e também não ferindo nenhum tipo de propriedade intelectual e também confidencialidade. Muitas pessoas acabam usando a inteligência artificial que está disponível no mercado para nós, pessoas físicas. Então, é um risco, porque você pode colocar dados ali que você não sabe exatamente como está alimentando o motor que gira aquela inteligência artificial. E aí aquela linguagem, né, LLM, como você mencionou, ela está sendo alimentada por dados de toda a internet. Se a gente cria uma governança e consegue fazer, né, nas empresas um mini ecossistemazinho de inteligência artificial, a gente consegue pelo menos evitar que segredos industriais, que propriedade intelectual, que ativos muito relevantes para as empresas, que estão, às vezes, todo o conhecimento de danos da empresa,
vazem e causem problemas com concorrentes, com a própria sociedade de forma geral. Então é bem relevante isso que você falou. Mas, de novo, no ponto de vista de negócios, aí entrando um pouco na parte de negócios, eu não acho que a proibição seja um caminho. A ideia é trabalhar com isso, é viabilizar, criar ferramentas que viabilizem a utilização pelas empresas de inteligência artificial, porque é o futuro, né? E a gente hoje, já temos estudos, que as pessoas estão utilizando bastante inteligência artificial e a tendência é que isso aumente cada vez mais. Inteligência artificial generativa, que estou falando aqui. Perfeito. Concordo 100%, Thomas, com os pontos que você trouxe. Eu também acho que proibir não é o caminho, até porque é uma tecnologia que veio para ficar. E, particularmente, assim, é muito satisfatório ouvir isso de um profissional do direito, assim como eu e a Raquel também somos profissionais do direito, mas muitas vezes a gente está acostumado com posicionamentos engessados, que a gente aprende lá na faculdade, só que quando a gente vem para o digital, a dinâmica muda, e ela muda muito, e ela muda rápido. Então, os próprios departamentos jurídicos precisam se atualizar com relação a isso, E é muito interessante quando você traz esse ponto também sobre: será que a IA vai me substituir no meu trabalho, E isso tem muito sensacionalismo por trás disso, E eu acredito que, na verdade, da mesma forma que tem empregados pensando: será que a IA vai me substituir? Eu acho que também podem ter pequenas e médias empresas pensando: será que a IA vai substituir a minha prestação de serviços? Será que vai substituir o que eu entrego de valor e de serviço para os meus clientes? E eu acredito que, com relação aos empregados, eu acredito que a IA não vai substituir nenhuma profissão. Eu acho que vai ser um diferencial o profissional que conseguir unir a inteligência artificial com as suas funções, empregar a inteligência artificial no que ele já faz para conseguir otimizar os processos e melhorar ali os resultados a depender da função que ele desempenha ali dentro da organização. E também eu me arrisco a dizer que a inteligência artificial ela pode também ser esse auxílio para as pequenas e médias. Então, talvez o receio não seja: será que a IA vai substituir a minha prestação de serviços? Mas, e sim, como que eu posso usar a inteligência artificial para melhorar um serviço que eu já faço, para tornar esse serviço mais eficiente ou a um melhor custo-benefício para mim? Enfim, e justamente pensando agora nesse cenário das pequenas e médias empresas, na sua visão, Thomas, quais são os principais desafios que elas enfrentam para implementar a inteligência artificial, especialmente aí considerando as questões de disponibilidade de dados, de bancos de dados acessíveis e também a limitação de recursos, porque muitas vezes o pequeno e o médio ele precisa entender muito bem onde que ele vai investir, não só investir recursos, mas investir time, investir energia, investir ali um planejamento estratégico para poder fazer a implementação da inteligência artificial. Como que você visualiza esses principais desafios hoje? Eu concordo com você na questão de recursos financeiros, porque você criar, por exemplo, essa sugestão que tinha falado anteriormente, você criar um ecossistema interno, você criar sua própria LLM, o seu próprio banco de dados ali, é muito, muito custoso, eventualmente, para pequena e média empresa. Então, eu acredito que nesse primeiro momento, mas já está acontecendo um movimento de acessibilidade, de democratização das inteligências artificiais generativas de um modo geral. A gente, no início, a gente tinha OpenAI, tinha algumas muito ali, mas hoje a gente já tem diversos tipos, já temos a possibilidade de criação de agentes de inteligência artificial. Então, as pequenas e médias empresas com limitações de recursos, elas podem, por exemplo, não necessariamente criar um banco de dados internos, mas fazer um contrato ou tentar fazer algum tipo de IA já com pagas, para não... Porque o grande problema, na minha opinião, agora voltando um pouquinho, só para explicar isso,
o meu raciocínio, é a questão da utilização da inteligência artificial de modo gratuito. Porque quando você não está pagando ali uma mensalidade ou tem um contrato com a empresa, você acaba ficando sujeito aos termos de uso e políticas de privacidade da própria empresa, que dizem que, por exemplo, um dos capítulos ali é que todo dado ali vai ser utilizado para treinar a minha LLM, a minha base, o meu Large Language Model, e vai ser utilizado para incorporar a minha grande base de dados que tem a internet como fonte, por exemplo. Então, uma pequena e média empresa que eventualmente não tenha o recurso para que não seja de dados, ou que não, eu não quero ver isso agora, eventualmente não precisa, né, despender grandes quantias, eventualmente contrata ali um plano enterprise de alguma inteligência artificial já disponível e utiliza dessa nova funcionalidade que todos nós estamos aprendendo a utilizar ainda. Confesso que ainda estou aprendendo também, que é a questão dos agentes de IA. Porque isso ajuda muito. Você criar um agente, você não necessariamente vai substituir um funcionário, um colaborador ou um processo, mas você vai otimizar aquilo com, por exemplo, tomadas de decisões mais rápidas, dados mais readily available ali, né, mais disponíveis imediatamente ali para tomada de decisão do decisor, né, do diretor, dos executivos, e você consegue criar um ambiente que você rapidamente faz as perguntas, a pessoa, o agente, ele faz o trabalho, lógico, e você revisa, e você aprimora aquele trabalho, né, com a revisão humana e com o toque final do ser humano que só a gente consegue dar, né? Que é pensar efetivamente a estratégia do negócio, para onde vai, para onde chega e tal. Mas, de fato, para mim, o maior desafio atualmente é essa barreira de criação de dados, né? Então, criação de bancos de dados internos, que são muito custosos, e a barreira monetária, e também o desconhecimento mesmo de que existem essas ferramentas. Então, por exemplo, podcasts como esse que vocês estão fazendo, que é muito legal, já geram um awareness aí muito interessante no assunto, que a pessoa vai começar a buscar. E com o tempo, serviços para pequenas e médias empresas vão sendo criados, e a gente vai podendo, né, baratear aí o custo geral da inteligência artificial para essas pessoas. Lógico, sempre observando governança, sempre observando cuidado para não ter vazamento de dados e outros aspectos que eu já mencionei aqui. Ô, Thomas, eu queria, puxando um gancho aí dessa sua fala, mas eu queria colocar aqui algumas questões até para a gente alimentar o debate, né? É evidente que algumas coisas, quando a Dani fala dessa discussão aí, você até falou do pessoal mais alarmista, né, de que vai substituir profissões, empresas. Eu gosto de uma frase, já está virando chavão, né, dizer que a IA não vai substituir o empregado, né? Você não vai perder o emprego para a IA, você vai perder o seu emprego para um cara que sabe usar IA. Então é um pouco isso, todo mundo tem que se adaptar, né? Eu acho que isso tem sido muito isso. Mas do ponto de vista no contexto da relação das empresas menores com as empresas maiores, aí a gente percebe, de um lado, aqui, a Raquel e você, a Dani, são advogados, eu já venho da tecnologia. Então, a visão da tecnologia, a gente quer usar tudo. Aí vem a turma do governança e fala, mas peraí, não é bem assim, tem que tomar cuidado com isso, com aquilo. A turma da tecnologia quer usar o que tem disponível e não está nem preocupado se isso aqui não paga nada, o produto é você, né? Então, eles muitas vezes não estão pensando nisso, né? Se aquilo é de graça, é porque você, né, está sendo usado nessa história. Então, a gente acaba tendo levantar esse aspecto. No contexto das pequenas e médias empresas, de um lado, o desafio de incorporar IA, de não saber direito como garantir governança, e aí, num contexto específico que eu acredito que você tenha tido experiência com relação a isso, na hora que essas empresas estão atuando para empresas maiores, muitas empresas, é o ecossistema, né? Você tem uma pequena empresa, uma empresa grande em volta dela, aquele tanto de empresa pequena. E aquelas empresas pequenas estão assim, ou eu incorporo o uso da IA, ou então eu estou fora do mercado, o meu concorrente vai incorporar. Então, elas têm o desafio de incorporar aquilo,
Elas não sabem exatamente que caminho. As grandes estão um pouquinho na frente, não é muito, está todo mundo aprendendo, na realidade, todas as empresas grandes, mas elas têm uma condição um pouco maior, tem um time, talvez com mais gente estudando e buscando mais informações. Então, nesse contexto, esse desafio da relação das pequenas com as empresas maiores, aqui eu queria que você comentasse um pouco da sua trajetória, como é que você viu isso, né, do comportamento de empresas tentando se posicionar, se adequar, se adaptar para fazer certo, né? A gente fala muito aqui na diretoria de governança, quando a gente conversa com as outras áreas aqui da Demarco, a gente se posiciona da seguinte maneira: nós não queremos ser aquele time que fala não. Nós queremos ser aquele time que fala qual é o jeito adequado de fazer. A gente não pode ficar sendo a barreira da inovação. Mas também, se a gente não ajudar a conduzir para fazer do jeito certo, isso depois vira um passivo, o passivo vai cair lá do jurídico. Isso a gente sabe, a gente está com o jurídico aqui também na nossa área, a gente sabe que se não fizer direito, lá na frente a bomba vai explodir. Então, como que você vê as empresas menores se organizando na relação com empresas maiores nesse contexto de IA e de governança? É muito interessante, a sua pergunta é muito boa, inclusive, porque no contexto de empresas maiores, que eu tenho experiência também pregressa, a empresa maior, ela sempre vai tentar, num processo de conhecer o seu fornecedor, né, que a gente tem o processo que a gente chama eu vou chamar em português, mas conheça seu fornecedor, no caso, em português, que é exatamente a criação desses mecanismos de governança que, no contrato com essas empresas, eles acabam, na discussão contratual, a empresa menor acaba descobrindo que ela precisa ter algum tipo de governança e às vezes ela nem sabe que precisava ter. Então, o que muita gente, qual que é uma coisa que eu estava fazendo muito também no meu contexto de trabalho, é tentar fazer esse tipo de conscientização, né? Tal qual você, Júlio, Daniela e Raquel estão fazendo aqui nesse podcast, de trazer essas informações de projetos de lei, da inteligência artificial de forma geral para essas pequenas e médias empresas, com não podcasts, mas materiais. A gente, né, as grandes empresas têm criado, e aí para seus fornecedores especificamente, né? Não é para todo o ecossistema, mas, por exemplo, a gente vê muita criação de guia de boas práticas, né? Então, a gente tinha ali playbooks, né, guias de boas práticas, cartilhas, né, direcionadas aos fornecedores, eventualmente treinamentos específicos que são feitos, né, para os fornecedores menores, eventual, né, nas perguntas de contratação, né, nos portais de contratação dessas empresas maiores. Você quer ser um fornecedor da empresa grande? Então, você precisa responder esse questionário aqui. No questionário tinha ali, né, uma série de perguntas de proteção de dados e inteligência artificial. Né? Quando a empresa menor se deparava com aquilo, ela ficava um pouco assustada, mas aí tinha um videozinho explicando ali o que era e formas de você utilizar a seu favor aquilo. Né? E aí na discussão, em última instância, na discussão contratual mesmo, né, as pessoas, a própria área de suprimentos, a área de compras das empresas grandes, também se capacitar para já dar uma instrução inicial do que é esperado para ser fornecedor daquela empresa maior. Apesar de que a própria empresa maior, como você mesmo citou, Júlio, também não está tão à frente nesse aspecto de inteligência artificial. Então, até esse guia, até esses playbooks, até esses documentos que são criados, eventualmente podem ser alterados imediatamente, porque pode acontecer uma coisa nova e aí tudo que aquele guia de boas práticas estava falando pode eventualmente ser alterado, dado uma nova legislação, por exemplo. Mas, né, atualmente é dessa forma que
que a gente tem lidado, né? E eu também, como advogado terceiro, também tenho orientado as pessoas de forma a sempre fazer esse o assessment de third party, né? Eu conheça seu fornecedor e conheça seu cliente também. Então, do ponto de vista da pequena empresa, também fazer o dever de casa para estudar um pouco se aquela empresa, por exemplo, muitas empresas são empresas abertas, aí tem disponíveis no site de relação com investidores, disponíveis nos sites principais, cartilhas sobre o assunto, como é esperado para você prestar serviço para aquela determinada empresa. Então, fazer o dever de casa do lado contrário também, não só top-down, mas também acessar esses recursos valiosos, né, dos próprios sites das empresas, etc., para a pequena e média empresa poder se cadastrar como fornecedor e prestar o melhor serviço ali, não sendo proibido o uso da AI, claro, né? Mas, lógico, a partir do momento que você assinou um contrato ali, tem deveres de confidencialidade, aí entrando na parte jurídica do negócio, senão a Daniela e a Raquel aqui vão falar, pelo amor de Deus, vai lá para todo pequeno e médio empresário. Não é isso que eu estou falando. Estou falando para conhecer o seu possível cliente que você quer se cadastrar. E utilizar as cartilhas e tudo de boas práticas que é disponibilizado por empresas, até a Demarco também e outras, para utilizar o melhor serviço possível para ser contratado e utilizar e continuar sendo feito, dentro, obviamente, dos padrões aqui jurídicos, etc., né? Se você assinou um contrato de confidencialidade, não vai poder ficar utilizando, né, a AI gratuita, de novo, né, para alimentar ali um ecossistema gigantesco. Então, de novo, né, com esse cuidado, sempre a gente pode seguindo e criação de agentes, tudo isso que eu falei. São coisas muito novas e que a gente vai aprendendo, né, na caminhada. Mas você consegue contar alguma historinha para nós aí de algum caso de sucesso em governança de dados que você tenha vivenciado com algum fornecedor quando você estava à frente de alguma grande empresa? Sim, na verdade a gente tem na verdade, o caso de sucesso maior que a gente teve foi com essas empresas que prestam serviços de tech. Por quê? As inteligências artificiais estão muito avançadas na parte de programação, código, né? E tem muitas empresas que estão se especializando em pegar esses grandes modelos. Aí eu vou falar algumas aqui, mas eu não advogo para nenhuma delas, não. Então, por exemplo, Anthropic, que tem o modelo Cloud AI, que é muito bom para fazer programa de computador. Então, a gente tem uma série de fornecedores nesse sentido, que a Databricks é um fornecedor muito grande de banco de dados para essa finalidade de programas de computador. Então, são empresas que estão ali no processo de contratação, que eram menores, mas já estão crescendo muito porque saíram na frente dessa corrida da AI. E aí as grandes empresas olharam para essas empresas e falaram, olha, esse cara aqui sabe fornecer um negócio que vai me ajudar muito a desenvolver um programa próprio, ao invés de eu ter que contratar do que eu ter que fazer internamente esse programa. E aí faz essa contratação. E aí, na hora dessa contratação, a empresa vem e pergunta, putz, mas vocês têm alguma cartilha de boas práticas de inteligência artificial? A gente fala, sim, temos. E aí eles consultam e adaptam a prestação de serviço. Essas empresas, estou falando Anthropic, estou falando essas empresas que agora são internacionais, são multinacionais, mas começaram pequenas nos Estados Unidos, começaram em outros países também, e agora são multinacionais, mas começaram como pequenas e médias empresas em seus respectivos países e agora estão prestando serviços muito grandes utilizando, né, inteligência artificial também para fazer programas de computador e tudo. E a grande empresa percebeu que podia utilizar o serviço dessas empresas, né, considerando que a empresa estava disposta a se adaptar àquela cartilha. Então, esse é o exemplo que eu tenho para dar aqui, que eu posso contar aqui. Mas, de fato, o Brasil tem um grande potencial nesse aspecto, porque a gente tem as empresas, muitas empresas. Então,
na medida que a empresa vai crescendo e vai se especializando, ela pode também, né, seguir esse mesmo caminho, sabe, Júlio? Muito boa a sua pergunta. Obrigado. Legal. Eu também acho que tem um universo enorme aí de oportunidades. As empresas precisam se organizar, buscar informação necessária, né? Buscar se adaptar, né? Isso serve para qualquer área de atuação, mas em especial aproveitar da proximidade com grandes empresas até para que eles possam aproveitar esse crescimento que as grandes estão tendo, estão evoluindo em relação a cuidar da governança e estão cobrando dos menores, em vez de entender isso como apenas um dificultador para continuar atuando, uma oportunidade de aprender e de se colocar. Você deu um exemplo, uma empresa que era pequena, viu como é que a coisa funciona e conseguiu crescer, né? Então, acho que essa ideia, ela serve para toda a pequena que aproveitar esse momento que a coisa está surgindo e aprender nesse momento para fazer do jeito certo, ela tem a oportunidade de continuar no mercado e crescer aproveitando esses recursos. Mas bacana. Muito bom. E tem até uma frase muito interessante do Alexandre Sierra, o CTO e cofundador da Tank Security, que até já utilizei ela em algumas palestras, mas eu acho que traz muito essa conclusão sobre essa discussão aqui, o debate desse tópico, que a lição que fica é de que não se pode terceirizar o risco nas operações. Clientes e fornecedores precisam trabalhar juntos para construir uma estrutura digital resiliente. Então, o grande trabalho é essa parceria, e o ponto que o Júlio falou é crucial, né? Essas empresas entenderem, pequenos e médios que estão dentro dessa estrutura digital resiliente que está sendo construída, entenderem o quão valioso e a oportunidade grande que tem de estar inserido, né, dentro dessa estrutura. Eles não estão à margem, né? Eles, na verdade, estão recebendo consultoria, muitas vezes, treinamentos e acessos facilitados de coisas que teriam que representar um gasto significativo se estivessem fora, buscando se preparar, e muitas vezes dentro dessas estruturas, ao invés de enxergar isso como uma burocracia, entender o papel de mola propulsora que tudo isso de fato tem, né? Eu acho interessante que nós estamos aqui falando dentro desse contexto, e a Demarco trazendo um pouquinho da nossa realidade, né? Nós somos uma ponte, muitas vezes, dentro dessas estruturas. Hoje nós temos essa oportunidade brilhante de atuar nessa interseção entre o grande, o pequeno e o médio, por exatamente ter como dentro dos nossos modelos de negócio essa entrega que envolve a gestão de terceiros. E nesse papel, nós levantamos uma bandeira de um compromisso que não é apenas um compromisso legislativo, mas um compromisso institucional, inclusive com os nossos clientes, porque não por uma perspectiva contratual, mas por uma perspectiva de valor e propósito, que essa gestão de terceiros que nós executamos hoje, ela seja não só para entregar o modelo de negócio que está pactuado, mas para apoiar dentro dessa formação e construção da estrutura digital resiliente que está sendo estabelecida, porque nós temos essa chance por conta do contato e dessa relação que a gente faz entre um e o outro, né? É como uma ponte. Muito bom. E dentro desse cenário, Thomas, queria falar mais um pouquinho sobre o projeto de lei e a regulamentação que está vindo. Você trouxe aqui a perspectiva, até citou já o projeto de lei que desde o ano passado está aí em debate, né? Não é uma legislação fácil de sair do forno, a gente sabe que é desafiadora, mas que tem que vir. A gente não pode, e aí você citou a importância disso tudo, né? Poxa, não dá para poder ficar contratando ferramentas de inteligência artificial gratuita, correndo risco sobre você não paga, mas você paga de alguma forma, né? O Júlio falou. Se você não está pagando com dinheiro, se de alguma outra forma você está pagando a conta. E é tudo muito arriscado, assim, a gente precisa de entender esse risco, né? Até fazendo um parênteses, recente eu vi o meu pai. Ele já é aposentado, e ele estava ali mexendo no chat GPT, tudo animado e tal. Aí eu falei, pai, você já desabilitou
nessa conta sua aí para poder não ficar alimentando o repositório do ChatGPT? Aí ele falou, não, por quê? Que isso? Como assim repositório? Aí eu falei, olha, para você ver como é interessante, né? A questão do acesso ao conhecimento. Ele é uma pessoa letrada, enfim, se aposentou como engenheiro, conhece muito sobre diversos assuntos, mas se você não se manter conectado, você pode ficar refém de uma ferramenta que parece maravilhosa e que realmente é muito boa, mas tem que ser usada de forma segura. Então, o nosso convite é esse, né? Não é burocratizar, é profissionalizar. E estamos buscando profissionalizar de uma maneira que as empresas que estão sendo convidadas a se desafiarem, a entenderem, poxa, então tá, eu sou pequeno, médio, para eu ser competitivo, eu tenho que utilizar a inteligência artificial. Então, eu não tenho como investir, vou usar uma gratuita aqui mesmo, calma. A gente está fazendo o convite para usar, mas usar com segurança. E esse estudo preliminar da legislação, entender, ter a curiosidade de saber para que rumo está indo essa regulamentação, né? Por que eu tenho que regular o uso da IA? Por que isso é importante? Qual o risco, além de os meus dados servirem para alimentar um repositório, qual o tipo outro de risco que essa regulamentação ela está enxergando e ela está tentando cercar através de uma lei que vai vir como uma lei posta, lei instituída para todo o nosso ordenamento, né? E aí, pensando dentro desse contexto sobre regulamentação e sobre esse aspecto regulatório, a importância de ter esse aspecto, de ter uma regulamentação para o uso ético e responsável da inteligência artificial, né? Basicamente governança dos dados, eu queria que você falasse um pouquinho de o que você acha que nós devemos esperar, quais são as expectativas, os pontos-chave assim, que o pequeno e médio empreendedor deve esperar dessa nova regulamentação e de que forma ele pode se preparar, se antever para já nessa busca e nas implementações que fizer, fazer de uma forma adequada para que quando a legislação sair, não seja um novo gargalo, né? Mas ele já esteja em condições de ir pronto para. Não, pergunta super, super difícil. Pergunta super difícil, essa mas vamos lá. Pergunta vale $1 milhão. É a pergunta de $1 milhão, exatamente, isso que eu ia falar. Vamos ver se eu ganho $1 milhão aqui, brincadeira. Não, é muito boa essa pergunta, agora falando sério. O PL, o projeto de lei que está vindo, que está sendo discutido, ele é muito inspirado numa regulamentação que já existe na Europa, na União Europeia, que é o EU, o EU AI Act, que é o regulamento de inteligência artificial da União Europeia, e ele define como inteligência artificial vários sistemas, não só a IA generativa. Então, isso, para mim, é um dos maiores pontos de atenção que o pequeno e médio e todas as pessoas e empresas têm que ter. Porque a gente está achando que inteligência artificial é a IA generativa, é o ChatGPT, é o Grok, é todos esses, o DeepSeek que estão aí, mas não, a legislação ela vai abarcar, se for aprovada como está atualmente sendo discutida, né, na comissão de juristas e no Senado, na Câmara e no Senado, lá no Congresso Nacional, ela vai abarcar todos os tipos de inteligência artificial, desde o ChatGPT, desde o chatbot, desde o ChatGPT, que é a inteligência artificial generativa, até o chatbot inofensivo que a gente instala nas nossas empresas para fazer um primeiro atendimento. Então, para mim, esse é um ponto muito relevante para os pequenos e médios, porque muitas vezes a gente está achando ali, putz, preciso ver o ChatGPT, como é que eu vou contratar um ChatGPT? Às vezes não, às vezes o primeiro passo é olhar para dentro da sua empresa e falar, putz, mas como que eu estou fazendo esse primeiro atendimento comercial aqui? É com um chatbot? Se for com um chatbot, vamos olhar como é que a gente contratou esse chatbot. A gente usou um terceiro respeitada no mercado, um terceiro ou uma empresa que presta serviço para empresas grandes, como o Júlio falou, que podem nos ajudar com
com essa implementação? Se não, é bom dar uma olhada, ver como é que está a documentação daquilo, se tem algum tipo de governança. Eu não estou falando para ter um comitê de governança gigantesco como as grandes empresas têm, porque, lógico, tem recursos, etc., como a gente falou. Mas é um ponto muito relevante de atenção, é esse, para olhar para os diferentes tipos de inteligência artificial, porque nós temos vários. Não vou citar todos aqui, mas basicamente, pela legislação atual, basicamente qualquer tipo de, na definição que está agora, qualquer tipo de decisão automatizada que leve a algum tipo de decisão de otimização de processo, vamos falar assim, vai acabar sendo abarcado pela lei que está sendo discutida, porque isso já é o que acontece na Europa. A Europa, só que lá é um pouco diferente, porque lá, eu até escrevi um artigo sobre isso, lá a gente tem uma abordagem baseada em risco, no sentido de que a União Europeia ela vai olhar mais para as inteligências artificiais que são muito mais arriscadas. E quais são as que são muito mais arriscadas? São as IAs generativas, né, que podem causar deepfakes, né, que a gente pode substituir o rosto da Raquel aqui pelo rosto do Júlio e falar alguma coisa que não necessariamente o Júlio falaria, por exemplo, né, ou a Daniela, ou eu mesmo, né, então são as IAs aí que contêm um risco muito alto. O Brasil ainda está discutindo essa legislação nesse sentido e a gente está contribuindo, a sociedade está contribuindo com debate, com consultas públicas, etc. Mas eu acho que para o pequeno e médio empreendedor, voltando ao assunto, eu dei uma digressada aqui só para explicar um pouco do conceito, tá? Tentei ser o menos juridiquês possível que eu consegui. Mas é essa parte de olhar para dentro da empresa e falar, nossa, eu estou usando aqui um chatbot que, na verdade, eu não sei de onde veio. Seria legal, de repente, eu dar uma consultada, né? A Demarco faz isso muito bem, né? Essa gestão de terceiros muito bem. Então, dar uma consultada aqui para ver se isso tem um contrato, se tem alguma documentação, como que eu implementei isso, para poder, se essa legislação vier à tona, vai ter um tempo de adequação, né? Mas eu acho que é um ponto de bastante atenção nesse momento, tá, Raquel? A gente pode vir a ter outros na medida que vai avançando a discussão do PL, né, do projeto de lei, mas acho que nesse momento é isso. Eu só fiz uma pequena digressão para explicar um pouco do conceito da legislação. Muito bom, mas uma referência super importante, né? Até porque entender é um movimento semelhante ao que nós tivemos com a LGPD. Né? Então, a gente traz muito isso da Europa para cá e tá tudo bem, né? A gente tem que aprender mesmo com quem já está na linha de frente e é interessante porque, puxando o gancho aqui, eu já vou passar também a palavra para a Daniela para a gente ir para o nosso penúltimo tópico, tá? Estamos quase encerrando aqui o nosso papo legal, mas já trazendo esse link, né? Essa conformidade ela importa. Você mencionou, poxa, eu tenho um chatbot e isso já é considerado pela legislação que está sendo proposta um uso de IA, então eu tenho que preocupar com a segurança de inteligência artificial, a inteligência artificial para a segurança, e aí sobre esse próximo tópico a gente vai explorar um pouquinho mais com mais uma pergunta, penúltima pergunta para você hoje, Thomas. Muito bom, Raquel. E essa frase até a gente estava recentemente no evento Security Leaders de BH, falando bastante sobre segurança da informação e bastante sobre inteligência artificial, e a gente teve em algum dos painéis essa frase, né? Segurança para IA e IA para segurança. Então, são duas perspectivas aqui, né? Dois vieses que a gente gostaria de trazer, porque a segurança da informação ela está extremamente vinculada quando a gente fala de inteligência artificial, né? É algo intrínseco. A gente precisa garantir que as informações estejam protegidas, assim como a gente precisa garantir a privacidade. Então, são duas searas indissociáveis quando a gente pensa
em governança e em governança de inteligência artificial, né? A gente tem aí inúmeros bancos de dados, inúmeros dados sendo tratados ao mesmo tempo. A gente tem, como você mencionou, Thomas, bancos de dados públicos, né, de informações que estão aí disponíveis na internet. Então, quais são os riscos de você estar ali, eventualmente, utilizando um chatbot gratuito, por exemplo, né, de um ChatGPT ou de um DeepSeek? E aí, não só da perspectiva de proteção de dados, mas também da perspectiva de informações confidenciais, né, porque é um risco muito grande do pequeno e do médio, talvez, ir ali, e também do grande, né, é um risco de todo mundo, de talvez ir ali num chatbot gratuito com um banco de dados público e colocar informações sigilosas da sua empresa, né, colocar estratégias ali nessa ferramenta sem saber, sem ter conhecimento das questões de privacidade e segurança que envolvem o uso da inteligência artificial, né? Mas talvez o grande desafio que a gente vai ter com relação à regulamentação é conseguir estabelecer uma regulamentação que de fato impulsione o investimento e a aplicação da IA, porque como a gente falou, não é para impedir, é algo que veio para ficar o normal, o curso normal é que, na verdade, só avance cada vez mais, né, pela experiência que a gente já tem visto, mas que essa regulamentação, ao mesmo tempo que ela impulsione o investimento, ela também consiga definir parâmetros concretos para garantir a efetiva proteção dos direitos fundamentais dos titulares, as informações ali comerciais, né, informações confidenciais comerciais, considerando aí a capacidade econômica de diversos agentes de transformação. Então, a gente tem aí alguns pontos, né, que são muito discutidos quando a gente fala de inteligência artificial, de regulamentação, que é o uso ético, que é a responsabilidade pelos dados. Muitos desses pontos a gente já falou aqui, mas especificamente falando sobre segurança da informação, eu gostaria que você trouxesse a sua visão sobre dois aspectos. De que forma que as pequenas e médias empresas elas podem investir em segurança para a inteligência artificial, que é muito viés do que a gente tem conversado até aqui, né, sobre esse aspecto de medidas de segurança que ela pode implementar para garantir a proteção da aplicação dessa inteligência artificial e também de que forma que esse pequeno e médio eles podem aí investir para utilizar ferramentas de IA para garantir a segurança. Então, em um viés eu tenho a segurança aplicada na ferramenta de IA para garantir a proteção das informações e no outro viés eu tenho como eu posso melhorar a minha segurança utilizando a inteligência artificial também, né? Então, são esses dois pontos. Primeiro, para a gente não perder aqui o fio da meada e para recapitular, a gente vai falar primeiro sobre o ponto relacionado a de que forma que as pequenas e médias podem investir em segurança para as ferramentas de IA que elas utilizam ou pretendem utilizar. E depois a gente retoma na próxima. É um desafio grande. Pergunta também, essa é de $2 milhões, porque a da Raquel foi de $1 milhão, eu essa gostei vai que o ser Thomas de fala 2, em dólares, né? Isso é bom. Eu já estou falando de dólares, porque eu já lembrei agora das ferramentas em dólares, né? Não, então, existem muitas formas da gente investir em segurança da informação, não é? A gente tem uma visão muito, às vezes, romantizada pelas séries, né, etc., de que segurança da informação é só quando a gente tem um incidente de segurança e etc., mas não, a gente tem também formas, por exemplo, de vocês, das pequenas e médias empresas, parametrizarem os seus sistemas para ter uma garantia. Uma dessas formas, por exemplo, são as certificações da ISO mesmo. Não são investimentos muito altos que vocês têm que ser feitos para a criação de processos e as próprias normas da ISO, a 27001, 27002, 27701, 702, até 37001, e estou falando os números todos, mas não se prendam a números, tá? Que
passei por alguns processos de implementação em algumas empresas e a gente tem essa visão de que às vezes, putz, ISO, normas de segurança, vai ser aquele bicho de 7 cabeças. É realmente muito difícil, às vezes, o processo, porque as empresas muitas vezes não têm processos definidos nenhum. Então, a criação inicial, muitas vezes, de um processo, de políticas e de governança, como eu tenho citado, às vezes é um pouco dolorido no início, mas se paga no futuro o investimento. Por quê? Você, quando você implementa uma norma 27001, uma norma de segurança da informação, uma norma de privacidade, uma própria norma de AI também que está sendo criada agora pela ISO também, você já consegue, com um investimento que eu não sei de precificar números, porque existem certificadoras e empresas que fazem isso de forma profissional e que podem fazer esse tipo de cotação para quem estiver nos assistindo aqui. Mas uma certificação como essa, por exemplo, possibilita novos negócios. Grandes empresas solicitam esse tipo de certificado antes de fazer a contratação daquele serviço. E as grandes empresas vão passar a exigir esse tipo de certificado para a inteligência artificial também. Já estão fazendo isso, na verdade, eu sei de primeira mão, de experiência própria. Então, é um bom primeiro passo para as pequenas e médias empresas para começarem a ter um maior nível de segurança da informação, essas normas. Existem também soluções de ferramentas tais como CrowdStrike, Cloudflare, que são empresas estrangeiras, mas são soluções que são feitas que não são tão custosas também. A gente tem, o próprio serviço de nuvem, de computação em nuvem, hoje em dia está bem mais acessível e bem mais seguro, vamos dizer assim, porque essas grandes empresas, a AWS, a própria Microsoft, o Azure, a Microsoft, são grandes players desse assunto, mas também, e atendem grandes empresas, mas também tem planos e soluções de segurança da informação para pequenas e médias empresas, customizadas também, porque muitas vezes a gente vai ter ali, a gente tem desafios de proteção de dados, não é o tema aqui, mas a gente vai ter em agosto a regulamentação da NPD, de transferência internacional, que vai entrar em vigor. Então, muitas coisas que a gente está mandando para fora do Brasil em nuvem, eventualmente vão ter que ser adequadas, não necessariamente você vai precisar parar de fazer isso, mas vai ter que fazer algum assessment de risco ali. Então, normas, a ISO ou outras normas de proteção de dados também são relevantes as pequenas e médias empresas olharem. Então, para mim, é esse primeiro passo, Daniela. Assim, a sua pergunta é muito difícil no sentido de que tem muita coisa que a pequena e média empresa precisa olhar. Eu estou falando aqui os primeiros passos para eles darem. Mas a gente pode ter uma continuidade nesse sentido. Mas, de fato, a inteligência artificial, ela não é um assunto trivial no sentido de que, putz, é só fazer só assinar um contrato com o ChatGPT ou com a Open ou com qualquer outra empresa que já resolve. Não, as pessoas não vão parar de usar a inteligência artificial enquanto a gente está fazendo, por exemplo, uma certificação ISO. A ideia é adequar os processos a ISO e a inteligência artificial. Então, vai ser um trabalho bem grande aí. Não, bom que nós temos empresas aí que já têm essas soluções. Né? Acho que é isso. Eu falei bastante, mas acho que é isso. Muito interessante essa perspectiva e realmente é algo que a gente experimenta aqui na Demarco também enquanto fornecedores de grandes players, né? Essa necessidade de cumprir ali com requisitos de segurança para poder formalizar um contrato com um grande player. Então, muitas vezes as pessoas podem pensar que a primeira etapa de uma negociação é a minuta contratual, mas na verdade esse cenário ele já tem mudado bastante, né? Porque em inúmeras vezes a primeira etapa é você realmente preencher um questionário de governança, um questionário de compliance, um questionário de privacidade e segurança da informação e, por que não, um questionário sobre inteligência artificial, né? Então eu concordo muito com você que eu acho que esse tema, a gente já experimentou recente um questionamento num questionário de governança que perguntava especificamente sobre IA, mas eu acredito muito
muito assim no avanço, no aprofundamento desses questionamentos a partir de agora, porque no início, né, era muito aquela novidade, inteligência artificial, e agora eu acho que as empresas elas começaram a tomar mais consciência dos riscos que a utilização indiscriminada da inteligência artificial pode trazer para os titulares e para os seus negócios, né? Então, por isso que é muito importante a gente conversar sobre essas questões, esses riscos, essas implicações que o tema traz, porque é algo que todas as empresas experimentam, mas o pequeno e o médio, às vezes, ele pode se deparar com uma situação de preencher um questionário, por exemplo, e às vezes ele pensar, poxa, e é ali naquele momento que ele se depara com uma exigência que ele não tem condição de cumprir porque ele nem sabia que aquilo era exigido para uma contratação. Então, acho que a oportunidade também aqui desse episódio hoje é a gente conseguir trazer um pouco de clareza também sobre como funciona a governança como um todo, né? Porque o pequeno e o médio ele vai precisar apresentar ali alguns requisitos mínimos, né, para que os grandes players consigam contratá-los, né? E aí, nessa perspectiva, que vem a segunda parte da pergunta, né? Que é sobre como a gente pode investir para utilizar ferramentas de IA para promover a segurança. Porque também é um mercado que começa a crescer, né? Ferramentas que utilizam de inteligência artificial para promover a segurança de sistemas, a segurança de compartilhamento de dados, de APIs, que também podem ser gargalos, né, nas organizações, porque às vezes tem um sistema e tem uma infinitude de APIs que às vezes nem as grandes empresas têm conhecimento do número de APIs que elas têm em seus sistemas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa perspectiva também, se você visualiza um mercado potencial também sobre a utilização de IA para promover a segurança. Sim, não, com certeza tem. Isso é um mercado que vai crescer. Até da perspectiva de compliance mesmo, a gente já tem ferramentas que estão ajudando a própria investigação de compliance, a seleção de casos, né, a aplicação de códigos de conduta de forma automatizada. Então, a gente tem uma série de ferramentas que utilizam da inteligência artificial para isso. E para a segurança da informação não é diferente, né? A gente tem SNIC, a gente tem uma série de ferramentas que já podem ser aplicadas, por exemplo, diretamente no código, lá no GitHub, em outras ferramentas que já facilitam e já ajudam, por exemplo, corrigem código automaticamente. Então, a gente tem uma série de ferramentas de inteligência artificial que fazem isso. E não são ferramentas que não são validadas. Elas podem ser validadas através desses formulários que você mencionou, através da exigência da análise de política de privacidade, análise de termos de uso dessas soluções e validação, eventualmente, por um jurídico, ou não, se não tiver a condição de um jurídico, por um advogado especializado no assunto. Não necessariamente a empresa vai ter como contratar, mas ela pode já se usufruir, por exemplo, da própria inteligência artificial para tentar ter uma primeira noção de se aquilo é ou não é problemático. Lógico, não vai ser correto exatamente, eu não estou falando para utilizar, pelo contrário, gente, não é para utilizar a inteligência artificial para consultas jurídicas, mas para ter uma primeira noção, pode ser utilizado, desde que não coloque em dados competenciais, de novo, né? Tudo isso que a gente já está falando nesse episódio inteiro. Mas a gente tem essa possibilidade, porque, de fato, quem não utilizar, é o que o Júlio bem falou, o Júlio matou a pau, falou: se a pessoa não utilizar, o concorrente vai utilizar. Então, vamos utilizar também com responsabilidade, claro, e seguindo, né, as táticas de governança que você mencionou. O próprio formulário, por exemplo, da empresa grande já é um grande repositório ali do que vai ser exigido. Então, normas como a ISO, NIST, a gente tem uma série de standards, né, de padrões de segurança da informação que devem ser seguidos. Então, na minha opinião, o primeiro passo é
é pesquisar sobre esses padrões e utilizar, por exemplo, soluções de inteligência artificial que ajudam a corrigir esses padrões, que estejam adequadas nesses padrões também. Então, tipo, é um grande círculo ali, né? É quase que você vai e volta no mesmo negócio de governança. Então, a gente sempre vai, volta em governança. Então, é bem isso que você falou mesmo. Mas existem muitas soluções sobre isso, mas, lógico, tem que ser sempre utilizadas com a devida avaliação dos termos de uso, da política de privacidade, porque muitas vezes você pode estar vazando dados ali sem saber, né? Eu acho que é isso. Perfeito. Ô, Thomas, nós temos mais uma lista de uma meia dúzia de perguntas, mas infelizmente, se deixar nós vamos ficar aí. Nós vamos ficando. Essa pequena e média empresa mas aí a gente também, episódio 2, dá para a gente continuar, mas eu acho que aqui já, pelo menos para que a gente pudesse iniciar essa nossa conversa, né, eu tenho que, em nome da Demarco, em nome da Diretoria de Governança, agradecer a sua participação. Acho que é um tempo extremamente rico, né? Essa oportunidade que a gente está tendo aqui de bater um papo extremamente aprofundado, ainda que seja um bate-papo, mas muito aprofundado. Acredito que para os nossos ouvintes aí, empreendedores, né, pequenas e médias empresas que tiveram a oportunidade de ouvir, tem muita dica bacana de alguém que tem uma vivência, uma experiência grande, conhece como que a coisa acontece nas empresas de uma maneira geral, né? Então, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação, que a gente espera que seja a primeira de muitas, a gente espera que a gente possa estar o mais entrosado possível. E aí, eu queria te pedir duas coisas. Uma é que você contasse para nós um livro, em tempos de IA, né? Falar de livro até espanta, né? Todo mundo falando de IA, tudo no chat GPT, né? Vamos pedir o Thomas para indicar um livro que foi transformador para você na sua carreira, como dica da sua experiência mesmo, alguma leitura. A gente sempre faz os eventos aqui da Demarco, a gente tem um Quero Mais lá no final nos nossos eventos, a gente divulga algum livro, né? Olha, o livro tal é bacana sobre esse assunto, quem quiser conhecer, aprofundar, algum livro que foi relevante para você. E eu falei com os meninos que eu ia te pedir, além disso, um prompt matador para a gente aprender com IA, para não ficar só no pedido do livro. A gente tem um livro muito legal. Dá para fazer o prompt, a gente pode pedir para pedir o prompt também. Não, brincadeira. Não façam isso, tá? Eu falei, agora fala. Não, é só para descontrair no final. Mas eu gostei, eu tenho um livro muito legal que eu li, que meio que mudou a minha percepção disso, não só de IA especificamente, mas mudou um pouco a minha visão sobre internet, sobre os próximos anos aí da nossa profissão do direito digital. Principalmente aí eu estou falando um pouco mais do direito, mas, claro, é uma leitura para todos, é uma leitura fácil, sim, lógico, quem quiser ler em inglês, mas tem traduzido para português também, que chama A Era do Capitalismo de Vigilância. A autora é difícil de falar, é Shoshana Zuboff. Se quiser, depois eu boto aqui, eu escrevo para Raquel, porque é uma autora americana que fala muito sobre esses primórdios de como que tudo isso que a gente está vivendo hoje se estruturou para, no final, a criação da inteligência artificial. Um livro pré-inteligência artificial generativa, tá? Mas é uma leitura inicial. E aí depois a gente tem outros livros de inteligência artificial, que é o livro do Mike Fisher, mas assim, eu acho que esse é mais específico para direito. Então, acho que esse da era do capitalismo de vigilância foi muito marcante para mim, porque inclusive me ajudou a ingressar nesse mundo de AI. Eu já estava meio que na proteção de dados, e aí eu fui percebendo que, nossa, a gente precisa, é um assunto que todos
todos sem exceção, né? Desde o pequeno empreendedor até o médio, até o CEO da grande empresa, precisa estar bem por dentro e bem preocupado, preocupado no bom sentido, tá? E aí, depois eu escrevo direitinho o nome para a Raquel, porque é difícil, mas já ficou gravado aqui. A produção mas esse, é a era do capitalismo de vigilância. Muito bom. Ele está disponível aí, acho que na Amazon, em outros lugares também, como audiobook. Então, é bastante bom esse livro mesmo. A gente pode deixar a indicação também na publicação do podcast. Sim. Tá bom. Eu mando para a Raquel em detalhes, porque né, o nome é difícil. O meu nome já é difícil, o da autora, então, também é mais difícil ainda. Uma sopa de letrinhas. Mas então, fechando aqui, muito obrigado, Thomas. Acho que estamos muito satisfeitos aqui, todos nós, e foi bastante rico. E a gente espera que ajude muita gente a enxergar com esse outro olhar essa necessidade da governança de dados, e em especial a preocupação com o uso ético e consciente da inteligência artificial. Eu que agradeço o convite, foi muito, muito honrado de ser o primeiro convidado do podcast e estou à disposição para próximas conversas. A gente vai aprofundando, dúvidas também. Quem quiser me procurar lá no LinkedIn, eu estou no LinkedIn também, então quem quiser me procurar diretamente no LinkedIn, fico à disposição, né, para dúvidas e outros comentários ou discordâncias também, né, como, né, a gente tem visões para todos os lados, a gente, né, está disponível também para ouvir o outro lado e eventualmente discutir visões diferentes sobre esse assunto que é tão novo e tão especial para todos, porque é algo que veio que a gente vai precisar incorporar no nosso dia a dia. Então, é muito importante que todos estejam nivelados nesse sentido. Legal. Não é uma promessa futurística, né? É para aqui e agora. Exatamente. Fica o nosso convite, né, para os pequenos e médios empreendedores, empresários, para esse grande desafio. Estamos juntos. E oficialmente, então, nós encerramos o nosso primeiro episódio da série Papo Legal aqui no DMCast, que é o podcast da Demarco. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigada.